Graças e paz para Deus, de nosso Senhor Jesus a todos, amém? Em reverência à leitura da palavra de Deus, os irmãos que puderem se colocar de pé, amém? E eu gostaria que aqueles que pudessem abrir vossas Bíblias ou acompanhar aqui no telão, o Salmo de número 133, amém? Salmo de número 133, a palavra do Senhor diz assim para os nossos corações: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hebrom, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Dobrem vossos serviços, vamos elevar as nossas mentes ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor, meu Pai, por podermos estar aqui em meio à Tua igreja, Senhor, estar aqui em meio à Tua igreja, demonstrando assim ao Senhor, essa união, Senhor, essa união que há em nós, através do Espírito Santo do Senhor, a união que há em nós, um com os outros aqui, Senhor. Estamos aqui para louvar, adorar, ouvir da Tua palavra para os nossos corações, porque somos necessitados, Senhor, somos necessitados da Tua palavra, como o óleo, Senhor, o óleo que vem para, assim, nos fortalecer, nos direcionar, nos capacitar, Senhor. Faça-se presente, Senhor, através do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, aqueles também que não puderam estar aqui nessa manhã de hoje, que estão nos acompanhando pela transmissão, Senhor. Seja o agir do Senhor ali, faça-se presente, Senhor, e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui unidos diante da Tua presença, porque só mesmo o Senhor para proporcionar isso sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Seja o Senhor para com esse culto de hoje, seja o Senhor para com as nossas vidas, seja o Senhor para com aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã de hoje ali também, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, falando, através dos louvores, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. É o que clamamos ao Senhor, porque não há prazer maior e melhor do que estar diante da Tua presença em união, Senhor. Isso gera em nós, Senhor, isso gera em nós uma alegria, Senhor, uma satisfação, um prazer, reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e não há nenhum outro como o Senhor, meu Deus, a qual herdamos a salvação advinda do sacrifício vicário da cruz, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor, amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado, cante. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Sempre reinar.
exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre exaltado. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor em nosso meio. Nós vamos ter agora, a igreja pode se assentar, amém? Eu gostaria de saber se vamos passar primeiramente por um momento de intercessão, amém? Vamos estar orando. Tem duas pessoas aqui e eu peço que os irmãos me ajudem em oração para com elas também, amém? Que é o Joás, né, filho da Eudete, que fez a operação, e o Henrique também, filho da nossa Douglas, da Márcia, né, que também passou por uma cirurgia. Então eu gostaria que os irmãos nesse momento me ajudassem em oração, e vamos estar clamando nesse momento de intercessão. E se você tem algum pedido aí também, coloque diante do Senhor, amém? Nesse momento, vamos estar orando. Peço que os irmãos dobrem o vosso serviço, amém? Senhor Deus e Pai, clamamos ao Senhor, meu Pai, clamamos ao Senhor, porque podemos dizer, através da Tua Palavra, que até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. E peço ao Senhor para com o Joás, que passou ali pela cirurgia, Senhor, seja para com ele, que não venha ocorrer nenhum agravo, nenhuma infecção, que essa cirurgia venha a ser e tem sido concretizada pelas mãos do Senhor, meu Pai. Faça-se presente para com o Joás ali diante dessa situação, para com os familiares que estão à volta ali também. Seja o Senhor direcionando, fortalecendo cada um deles ali, sabendo que és o Senhor que está no controle de todas as coisas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja para com ele, que ele possa ter uma recuperação, Senhor, o quanto antes, Senhor, uma recuperação saudável, que não venha ficar nenhuma sequela, Senhor. Também para com o Henrique, Senhor, esse jovem que tem estado diante da Tua presença também, que tem ouvido da Tua palavra, que tem participado aqui conosco, Senhor, nas atividades da Tua igreja, que também passou por uma cirurgia, Senhor. Seja o Senhor ali, Senhor, seja o Senhor ali diante da vida do Henrique, em nome do Senhor Jesus é que clamamos, mediante o sangue vertido de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que não venha ficar nenhuma sequela, nenhum agravo, Senhor. Faça-se presente ali, nenhuma infecção, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, clamamos ao Senhor para com essas vidas aqui, Senhor, porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós, se só o Senhor pode fazer aquilo que não podemos fazer com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, de repente até mesmo mediante a distância ou algo do tipo, Senhor, onde não podemos estar presentes, Senhor, mas para o Senhor não há barreiras, para o Senhor não há impedimento, e querendo o Senhor, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Pai? Clamamos ao Senhor, também peço ao Senhor uma bênção, Senhor, derrama das Tuas bênçãos sobre a membresia da Tua igreja, Senhor. Seja o Senhor atentando pelas situações, pelas dificuldades, seja o Senhor tirando toda barreira, todo impedimento, seja o Senhor guardando, Senhor, guarda esses que têm os seus nomes arrolados no livro da vida, guarda do alto da cabeça, planta dos pés, revista cada um, livra de todo mal, todo intento do adversário, livra das enfermidades, livra dos acidentes, Senhor, livra do homem maligno, da mulher maligna, dos laços, dos embaraços, Senhor. É o que clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, meu Deus. Faça-se presente, Senhor, faça-se presente sobre a membresia da Tua igreja, Senhor, demonstrando o Deus grandioso e poderoso que Tu és, Senhor, que as ações do Senhor não estão limitadas mediante a minha limitação da minha mente, do meu pensamento, Senhor, porque o Senhor vai muito além do que tudo que pensamos ou imaginamos, meu Pai. Demonstre o Deus que Tu és, demonstre o Deus poderoso que és o Senhor, livrando, curando, libertando, Senhor. E agradeço ao Senhor
Agradeço ao Senhor por esse período de oração, Senhor. Agradeço ao Senhor por esse momento aqui, de podermos estar assim, nos dirigindo ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Eu gostaria de saber se há alguém nos visitando nessa manhã de hoje, pela primeira vez. Tem algum visitante em nosso meio, nessa manhã de hoje, pela primeira vez, amém? Não há ninguém? Meus irmãos, eu digo assim, eu sei que a gente convida, né? Convida um, convida outro, convida, não vem. Mas vamos continuar convidando, e se não tem visitante é porque de repente também não estamos convidando. Então, vamos nos atentar a isso. Para ter visitantes precisamos agir, precisamos convidar. Então vamos estar convidando, amém? Bom, nós vamos passar para a parte administrativa, né? Temos um texto bíblico aí, que seria a parte dos dízimos e ofertas, né? E tem as formas aí de contribuição, que os irmãos já conhecem, né? O envelope, a transferência, cartão, a maquininha lá. Temos o QR Code agora também, né? Isso é muito importante, facilita a vida da gente. E a leitura da palavra de Deus se encontra em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10, que a palavra do Senhor diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante esse começo, hein? Algumas pessoas por cobiça, meu irmão me ajuda aí. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que interessante isso. Essa questão me faz lembrar algo aqui, numa passagem bíblica, né? Que um senhor, ele conquistou e encheu seus celeiros. Transbordou os seus celeiros. Aí ele falou assim: agora eu vou ampliar os meus celeiros, né? E a palavra de Deus vem ao coração deles, que o dia de amanhã nós não sabemos, quem sabe é o Senhor. Ele estava pensando em guardar mais ainda, né? E essa palavra é interessante, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E a gente vê por aí as pessoas se matando, morrendo pelo dinheiro. É uma das situações que levam muitos à contenda, à briga e à morte. E isso não pode fazer parte dos nossos corações. E nós sabemos que para a igreja isso é algo importante. Os dízimos, as ofertas, as ações que é levantada em meio à igreja, né? A Semana da Compaixão, porque isso mostra que nós não estamos presos ao dinheiro. Nós sentimos nos nossos corações em ajudar ao próximo. Nós ofertamos, dizimamos para o quê? Também para a igreja estar avançando, caminhando nas suas atividades sociais também, porque temos muitas tarefas a serem executadas na igreja, que requer dos dízimos, das ofertas dos irmãos, para podermos assim continuarmos avançando em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai, agradeço ao Senhor por o Senhor ter assim nos dado esse entendimento em nossos corações, mediante as ofertas, mediante os dízimos que são depositadas diante da Tua presença, meu Pai. Consagramos ao Senhor esses dízimos, essas ofertas, Senhor. Abençoa, Senhor. Continue abençoando, Senhor, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam, e também aqueles, Senhor, que por um dado momento não pode dizimar e ofertar, mas seja o Senhor, seja o agir do Senhor, proporcionando para esses também, porque eu sei que há vontade, há o querer, eles sabem da importância
de estar dizimando e ofertando, mas por uma questão, muitas das vezes, não podem assim exercer, mas os seus corações estão voltados para isso, e seja o Senhor proporcionando para esses, Senhor, e aqueles também que buscam uma porta de emprego, Senhor, faça-se presente, abra uma porta de emprego digna, justa, Senhor, para esses que assim buscam, esses que enviam seus currículos ali, tira as barreiras, tira os impedimentos, tira a concorrência desleal, Senhor, para que eles venham conseguir, Senhor, os seus empregos ali, em nome do Senhor Jesus, e agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Teremos também aqui as intercessoras recolhendo os pedidos de oração aqui do lado do gasofilácio, a qual nós oramos durante a semana, amém? Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Teu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar Teu nome, vamos adorar a Deus. Especial, tocou meu coração por outro ser igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, tocou meu coração por outro ser igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Temos crianças em nosso meio, as crianças, amém? Vamos estar fazendo aquele momento de oração pelas crianças. Tragam elas aqui, amém? Opa! Amém? Tem mais crianças chegando, bênçãos. Amém? Vamos estar orando, amém?
Peço que a igreja alce em vossas mãos para cá, amém? Vamos estar orando por essas crianças, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, meu Deus, recorremos ao Senhor. Peço ao Senhor para com essas crianças que aqui estão diante da Tua presença, Senhor. Porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, meu Pai. Peço ao Senhor que o Senhor venha guardá-las. Guarda, Senhor, proteja elas, Senhor. Livra elas, livra de todo intento do mal, Senhor. Livra de toda agressão física, Senhor. Livra de toda agressão verbal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor protegendo elas do alto da cabeça, planta dos pés, em seu físico, em seu espiritual, Senhor. Que nada venha interferir no caminhar dessas crianças diante da Tua presença, é o que clamamos aqui ao Senhor, meu Pai. Seja o Senhor dando entendimento, seja o Senhor dando sabedoria, seja o Senhor fazendo-se presente todos os dias. É o que clamamos ao Senhor para com elas, ali em meio aos seus lares, em meio aos seus afazeres, nas suas escolinhas ali. Livra de todo intento do mal, Senhor. Peço ao Senhor também aqui, para com as professoras que aqui estão, Senhor. Continue usando elas como o Senhor tem usado, Senhor. Usa elas, Senhor. Usa cada uma delas, Senhor. Para assim elas poderem falar do amor, da salvação, da Tua palavra para essas crianças. E que essas palavras que essas crianças recebem aqui através das professoras, Senhor, venha ganhar morada em seus corações, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. Como diz a Tua palavra, ensina, Senhor. Ensina seus filhos aos caminhos que devem andar. Que ainda quando velhos, não se esquecerão deles. É o que clamamos ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor, amém? Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Só explicando, hoje o pastor Rodrigo Capuzzo não está na parte da manhã, ele está pregando na Igreja Batista do Jardim Limoeiro, tá? É uma igreja aqui da nossa associação, da Abançu. O pastor de lá convidou ele para pregar essa manhã, então por isso ele não está agora na parte da manhã, mas na parte da noite ele e a família estarão normalmente aqui na nossa igreja, nosso culto. Nós vamos continuar então o estudo que o pastor Rodrigo está dando sobre o livro de Josué, e vamos lá para Josué, o capítulo 9. Gostaria de os irmãos abrirem suas Bíblias, lá em Josué capítulo 9. Na minha Bíblia fala a astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. Vamos aprender algumas lições aqui de Josué, capítulo 9. Dando continuidade aos estudos que o pastor já deu, o Murilo também. Vamos nessa continuidade, ver o que Deus tem a falar a nós nessa manhã. Vamos orar mais uma vez, antes de lermos. Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã, todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, que o Senhor os trouxe. Agradecemos por essa semana abençoada e também de lutas, mas o Senhor nos sustentou em todas as dificuldades, e por isso estamos aqui, ó Deus. Te agradecemos pelas orações, pelos louvores, por tudo aquilo que aconteceu até agora, neste momento. Eu peço que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos ler lá então Josué capítulo 9, a partir do versículo 1, diz da seguinte forma a palavra de Deus. Josué capítulo 9, versículo 1. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal
Eles disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão que estava quente quando os embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida. Os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem 3 dias. Depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a ele o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vocês viviam perto? Agora vocês estão debaixo da maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficarão sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tive medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Amém? Um pouco longa a leitura, 27 versículos, mas é importante para os irmãos entenderem o contexto, né? Os irmãos não lerem toda a história, os irmãos não vão entender as argumentações e as lições, né? Aqui, se os irmãos perceberam, não sei quem já leu esse texto alguma vez, mas esse texto aqui, na verdade, os gibeonitas, eles enganaram Josué e o povo de Israel. Eles fingiram que eles eram um povo de longe, que eles não eram vizinhos, inimigos de Israel. Porque Israel, na verdade, aqui a gente vê aqui que no contexto de Josué, o povo está conquistando a terra prometida, e eles tinham vários inimigos. Todos os povos vizinhos deles eram inimigos. Eles tinham que destruir e conquistar aqueles povos. Essa que é a lição. Você tem que conquistar os povos adversários, os povos vizinhos.
Sabendo nisso, os gibeonitas, eles enganaram Josué e enganaram o povo de Israel. Eles eram vizinhos, mas falaram: não, nós não somos vizinhos de vocês, nós somos um povo que vem de longe e nós não somos inimigos de vocês. Nós estamos aqui, viemos aqui para adorar a Deus, que nós conhecemos a Deus. Eles contaram uma mentira. Para Josué e Israel não destruírem eles, eles chegaram contando mentira. Na prática, eles falaram que eles eram quem eles não eram. Não vou falar com o seu inimigo. Eles chegaram se mostrando como se fossem amigos de Josué e do povo de Israel. Esse é o contexto de engano. Eles queriam enganar, eles sabiam. Eles, na verdade, aqui tem até um lado positivo. Eles reconheciam que o povo de Israel tinha um Deus poderoso, que eles venciam várias guerras. Eles conheciam a fama de Israel. Então eles falaram assim: olha, para nós não sermos destruídos por Josué, vamos fingir que nós somos um outro povo. E aqui até os irmãos podem entender, no versículo 3, versículo 4, e assim 5, 6, que eles, para terem uma aparência que eles tinham vindo de uma viagem longa, aqui a palavra de Deus vai dizer que eles vieram com roupas velhas, que eles vieram no caso, por exemplo, eles vieram com sandálias gastas e remendadas, né? Para dar aquela impressão: não, eu vim de uma viagem longa, por isso que a minha roupa está desgastada. Porque naquela época as viagens desgastavam as roupas, né? Eles vinham de viagens longas, eles vinham caminhando, era uma viagem cansativa, e eles chegaram lá com roupas aparentemente antigas. Eles vieram com pães e alimentos. Na verdade, aqui diz que, por exemplo, que eles chegaram com pães como se fosse uma comida antiga. Então eles pegaram pães velhos para dizer que eles estavam vindo de uma viagem longa. Tudo isso era para enganar o povo de Israel e o povo de Josué, e eles fazerem um pacto que eles não poderiam fazer, na verdade, com seus inimigos. Era um pacto de paz. Eles não estavam lá para fazer um pacto de paz com aqueles que eram contra o povo de Deus. Na verdade, o que a gente vê aqui é um engano, né? Astúcia. Era para iludir, para enganar. Por isso que eu coloquei até como título hoje: discernimento espiritual. Você precisa de discernimento para você não ser enganado. Essa que é a lição que você aprende nesse texto. Você não pode se deixar se enganar. E aqui tinha as mentiras, a falsa aparência enganou até Josué. Interessante isso, até Josué, que era o líder do povo de Deus, se deixou se enganar pelos inimigos. E a gente precisa buscar a orientação de Deus. Tem a pessoa que busca a Deus, que serve a Deus, ela pode cair em engano. Você pode falar: eu sou crente há muitos anos, eu tenho experiência. Mas se você parar de buscar a direção de Deus, se você parar de orar, de ouvir a palavra de Deus, até você pode ser enganado. E Josué, inclusive, foi enganado. A gente vê aqui algumas lições que a gente pode pegar desse texto de Josué, capítulo 9. O primeiro é que a gente não pode ser enganado pelas aparências. Os primeiros versículos, como eu falei aqui, o povo dos gibeonitas, eles eram um povo vizinho, mas eles fingiam que era um povo distante. Eles vinham com uma aparência falsa, para dar uma impressão que eles chegaram cansados de uma viagem, e eles não eram quem eles eram na verdade. Eles fingiram que eles não eram inimigos de Israel. Então as aparências enganam. Eles usaram dessa astúcia e vão conseguir enganar o povo de Israel. A falsa aparência. Nem tudo que parece é. A gente tem que ter discernimento de Deus, tem que ter sabedoria. Com o decorrer dos anos você vai aprendendo isso, né? Mais do que, de repente, quando você é muito inexperiente. Você começa a ter discernimento, não deixar se enganar, inclusive se enganar espiritualmente. A gente vê aqui que eles tinham uma falsa aparência, e eles falaram, e eles falavam mentiras, que eles não eram vizinhos, demonstrando, pegando aquela falsa aparência para comprovar. Então a gente não pode ser enganado. A gente vê que, antes de tudo, o diabo é o pai da mentira. O diabo lança mentiras para tentar enganar a sua vida. Em certos momentos, certas mentiras com a falsa aparência, você pode ser iludido e ir para um caminho errado. Então nós não podemos ser ingênuos, achando que o diabo não quer enganar você. A palavra de Deus diz que o diabo faz ciladas contra você e contra o povo de Deus. Se você não estiver atento, se você não estiver em comunhão com Deus, você pode cair em certas mentiras, em certas ilusões. Nem tudo que parece. Às vezes alguém te dá uma aparência, né?
Às vezes até, por exemplo, quando você, na questão do comércio, né? Às vezes alguém quer vender uma casa para você, pode te enganar. Olha, essa casa aqui é boa, tá? E você, depende, se você olhar só pela aparência, por um documento errado, você pode até se enganar, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que alugam casas de praia pelas redes sociais, né? Facebook. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já conheci pessoas que de repente alugaram uma casa de praia, e de repente foi lá, logo paguei, quando foi lá nem existia aquela casa de praia. Que é fácil você colocar umas fotos na rede social e enganar pessoas. Então as aparências podem enganar de diversas formas. Mas até pessoas podem te enganar, né? Ser usadas pelo diabo para enganar a sua vida, para te destruir, para você não cumprir os propósitos de Deus. Eles fizeram paz com que eles não deveriam fazer paz, pois eles se deixaram se levar pelas aparências. Pessoas podem parecer bondosas, mas terem más intenções. Os gibeonitas chegaram como um povo, nós queremos, viemos aqui, né, que nós conhecemos do seu Deus, né, aquilo no versículo 9, no versículo 10, seus servos vieram de uma terra distante por causa da fama do Senhor, né? Ou seja, tem pessoas que podem vir até com palavras religiosas, podem até parecer bondosas, mas podem estar com más intenções. Então, em tudo, busque sabedoria de Deus, né? Não seguir apenas por palavras ou por aparência de quem você não conhece bem, de quem fala de uma forma piedosa, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dedicado. Cuidado, né? Tem que conhecer as pessoas. Nem todo mundo que tem uma aparência esforçada, dedicada, bondosa, significa que é uma boa pessoa. Então tem várias intenções más por trás, né? Às vezes pessoas podem parecer sofridas. Aqui, esse povo aqui, eles chegaram como se estivessem cansados de uma viagem, né? Com uma aparência sofrida. Tem pessoas que às vezes podem fingir para você que estão sofrendo por alguma coisa, se fazerem de vítima, mas às vezes não é isso. Então busque discernimento de Deus e busque analisar bem as situações, até de pessoas que dizem que foram vítimas de alguma coisa, né? Às vezes sempre existem más intenções. Os gibeonitas chegaram como se fossem umas pessoas cansadas de uma viagem longa, mas eles estavam mentindo. Então nem todo mundo que vem como sofrido significa que está sofrendo. Às vezes a pessoa pode vir para te enganar. Nem sempre aquilo que está na nossa vista é verdadeiro, por incrível que pareça. Eles tinham essa astúcia. Se nós passarmos uma aparência assim, as pessoas vão acreditar. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, as pessoas, lógico, a princípio você vê alguma coisa, você faz alguma análise, mas veja mais, né? Às vezes a pessoa pode estar com uma aparência para você ver alguma coisa que não é de verdade. Às vezes uma pessoa pode parecer algo de bom e não é. Então procure conhecer, procure entender. O diabo em si, ele traz coisas ruins para a nossa vida com a boa aparência. O diabo, Satanás, ele sempre mostra coisas positivas. Coisas que são pecado, o diabo sempre mostra de uma forma positiva. E engana muitas pessoas, né? Às vezes algo que é pecado, o diabo, não tem nada demais, você pode fazer isso, qual o problema, né? Seja feliz, seja livre. Não tem mal nenhum para a sua vida se você tiver certos costumes errados, se você tiver certos vícios, se você tiver certas práticas imorais que desagradam a Deus, o diabo vai dizer, não tem nada demais. Então, ele sempre tenta mostrar coisas ruins com uma boa aparência, né? Às vezes você tem aquela ideia do diabo, daqueles desenhos animados, olha, o diabo tem 2 chifres, né? Tem um rabo, é aquela aparência assustadora, né? Mas não é assim que o diabo, em geral, ele se mostra para as pessoas. Ele se mostra nesse mundo com coisas boas. Aquilo que você sabe que é ruim, o diabo mostra que é bom. A pessoa está envolvida em alguma prática, em alguma associação, isso é bom, é divertido, é ótimo, não vou ter problema nenhum. Então, primeira lição, não se deixe se enganar pelas aparências. As aparências aqui vão enganar o povo de Israel. Segunda lição que a gente aprende aqui, não confie na sabedoria humana. Por quê? É interessante que Josué e aqueles homens ficaram desconfiados. Eles fizeram algumas perguntas, mas ainda assim eles vão ser enganados. Isso que me chama a atenção. No versículo 7, os israelitas disseram aos heveus, talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Olha, os israelitas ficaram desconfiados. Eles vão acreditar, mas a princípio eles chegaram a ficar desconfiados. Talvez vocês vivam perto de nós. Eles estavam desconfiados que havia uma mentira a princípio. O próprio Josué, no versículo 8, ele também, de uma forma, Josué porém perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Olha só, havia uma desconfiança, havia um questionamento. Às vezes você pode questionar, mas ainda assim vão te enganar. Ainda isso.
Você pode questionar algo e alguém vai te convencer. Porque eles questionaram e aquele povo que estava mentindo convenceu eles. Olha que interessante. Eu pergunto, mas ainda assim alguém pode me responder de uma forma convincente e eu sou enganado assim mesmo. E o versículo 14 até fala: os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Ou seja, eles fizeram alguma investigação, eles fizeram uma análise, eles viram, será que realmente eles estão falando a verdade? As provisões significavam, por exemplo, do versículo 11, versículo 12, né? Juntem provisões para a viagem. O versículo 12: esse nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado, né? Até aquele pão convenceu os israelitas. Eles analisaram aqueles pães, realmente esse pão aqui é velho, realmente eles devem ter vindo de uma viagem longa. De repente o que eles falaram é verdade. Olha só, a sabedoria humana, você pode ser enganado, né? Eles examinaram, questionaram e foram enganados. Interessante isso, né? E às vezes você pode questionar e você engana. Às vezes, o que eu quero aprender com isso? Não confie apenas na sabedoria humana. Dentro da sabedoria daqueles homens, de Josué, aquela mentira era uma verdade. Eles não perceberam que era uma mentira. E quem estava no meio? Josué. Uma coisa que mais me chama a atenção é isso: Josué não era uma pessoa qualquer. Josué não era uma pessoa que estava no meio do povo, que não... Josué é uma pessoa que, juntamente com Caleb, era um dos dois únicos que tinha saído adulto lá do Egito. Ele passou 40 anos no deserto, ele era o auxiliar de Moisés, Deus falava com ele, né? Ele tinha o discernimento, recebia as palavras de Deus, e ainda assim ele foi enganado. Josué, teoricamente falando, ele era o homem mais sábio de Israel e foi enganado. O que a gente aprende com isso? Não confie apenas na sabedoria humana. Às vezes você pode ter experiência como Josué tinha, e ainda assim, se você não prestar atenção, você pode ser enganado espiritualmente. Às vezes você pode ser uma pessoa inteligente, com conhecimento, com cultura, e ainda assim alguém consegue te enganar. Olha só, que coisa, que situação, né? Às vezes tem pessoas às vezes mais, que viveram mais, se destacam pela experiência, né? Mas a pessoa, da sua idade, você tem certa experiência da vida, você já passou por muitas coisas, mas ainda assim, se você não buscar a direção de Deus, você pode ser enganado. Às vezes uma pessoa mais jovem, eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho conhecimento disso, mas por mais que você estude, por mais que você esteja numa faculdade, você pode ser enganado. Então, não confie na sua cultura e não na sua experiência apenas, ou na sua intuição. Eu sei de tudo, eu percebo as coisas. Mas Josué mesmo, ele não percebeu. O líder experimentado e sábio de Israel, ele se deixou se enganar. Aqui diz, e o versículo 14 vai explicar: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Aqui está a chave. Eles fizeram tudo o que humanamente a inteligência pediria. Eu perguntei, eu examinei aquele material, tudo aquilo que os gibeonitas disseram, para ver se era verdade o que estavam falando. Mas aqui tem uma chave interessante: mas não consultaram ao Senhor. O versículo 15 fala: então Josué fez um acordo de paz. Josué acreditou. Se você vê em vários textos da Bíblia, pode pegar de Moisés, os profetas, os reis, muitas vezes quando um rei ele ia à guerra, ele consultava a Deus. Vamos consultar ao Senhor se a gente tem que ir à guerra ou não. Moisés, os homens de Deus, muitas vezes consultavam: vamos orar para ver se é isso mesmo. Mas aqui não fala que Josué, aqui diz que Josué não consultaram o Senhor, e Josué fez um acordo. Um detalhe importante: Josué e o povo não consultaram ao Senhor. Eles estavam tão certos que eles tinham entendido, que eles não consultaram a Deus. Isso aqui é algo que me chama bastante atenção. Josué sempre consultava a Deus, mas aqui diz que ele não consultou a Deus. Tá certo, já entendi, estou convencido, acabou. A gente não pode cair nesse erro. A gente tem que ter humildade para sempre buscar a Deus. Não confie apenas na sua própria inteligência, principalmente para coisas espirituais, que você não sabe de tudo que está acontecendo. Você não sabe o futuro, você não sabe o que estão falando, você não sabe das coisas. Você pode ver, mas você não conhece o coração de ninguém. Então Josué, de repente, não teve essa humildade aqui. Ele não consultou a Deus e já fez um acordo de paz. Então, não confia apenas na sabedoria humana. Josué, de repente, é uma pessoa experiente, eu já entendi.
E aqui a gente vai para outra lição: busque a direção de Deus. O erro deles foi não buscar a direção de Deus. Esse é um grande erro nosso. Antes de tomarmos decisões, assumirmos compromissos, busque sempre orientação a Deus. Mesmo que você ache, já entendi, é isso mesmo, eu tenho certeza, eu estou me sentindo bem, mas ainda assim, ore a Deus, né? Estou sentindo bem é um pouco perigoso, né? Às vezes coisas que são agradáveis e em geral eu me sinto bem, né? Então eu tenho que orar. Mas uma coisa que eu quero fazer, eu me sinto bem, que na hora do almoço eu vou comer a comida que eu gosto. Se sentir bem é um pouco duvidoso, nem sempre quer dizer que é certo. Mas consulte a Deus, mesmo que você... muitas vezes nós não fazemos assim. Nós não buscamos a direção de Deus. E aqui, o Josué não buscou a direção de Deus e fez um acordo com quem ele não deveria fazer um acordo. Às vezes eu não busco a direção de Deus, eu assumo um compromisso que eu não deveria ter assumido. Eu faço um acordo com uma pessoa que eu não deveria ter feito. Eu tomo uma decisão que eu não deveria ter tomado. Eu compro algo que eu não deveria ter comprado. Então, são detalhes importantes. Buscar a direção de Deus. Às vezes, por mais que você tenha boas impressões, como a gente busca a direção de Deus? Das formas mais simples, que às vezes a gente não presta atenção. Primeiro, através da oração. Às vezes, a gente não pode cair no erro de Josué. Às vezes a situação é tão óbvia, tudo tão certo, agradável, que eu nem vou orar muito. Isso é um erro grave, né? Eu sou experiente, eu não vou... Ore. Por mais que você tenha 40, 50 anos de igreja, se você é líder, não importa. Se você é pessoa experiente, sempre ore. Nunca deixe de orar. Consulte a Deus em tudo, principalmente nas coisas que vão fazer diferença na sua vida. E consulte você, né? Às vezes tem situações da sua vida que eu não sei, não tem como eu saber uma decisão que você tem que tomar, até porque você nem vai falar para mim, nem eu vou saber. Então você tem que consultar Deus. Porque você fala, a igreja está orando por mim, ótimo, mas tem coisas que você precisa, você que tem que orar especificamente. Eu não sei os problemas da sua vida, nem o pastor sabe, às vezes pode saber de alguns, mas tem coisas que é você que sabe. É você que tem, você que sabe que você está sofrendo, você sabe como você precisa. Então consulte, não fique pedindo só para os outros consultarem, consulte você também, ore você, né? Às vezes a igreja que é boa, tem grupo de intercessão, as irmãs pegam o pedido de oração, né, que nem na hora do dízimo, elas oram por você, tenho certeza, todos oram por você, mas você também precisa orar, né? Tem crente que dá, olha, eu pedi oração, vamos orar por mim, tem gente orando, não, e você, está orando? Ore para a situação importante para você. Tem coisas da sua vida que só você sabe, os outros não sabem, então é você que tem que consultar a Deus. Então ore e receba a palavra de Deus, duas coisas, orar e receber a palavra de Deus também, receba a resposta. Pessoal, Deus não fala comigo, será que não fala ou você não quer ouvir, né? Então, Deus fala a nós através da Bíblia. Se você é uma pessoa honesta, às vezes você ouviu uma pregação, ouviu um estudo, lê a Bíblia, Deus respondeu aquilo que você precisava. Então consulte a Deus sempre. O povo de Israel não consultou. Busque direção de Deus, mesmo que a situação para você aparentemente seja óbvia. Olha, já analisei tudo, mas não deixe. O povo de Israel errou nisso. E a gente vê aqui no desenrolar da lição que eles na verdade fizeram um juramento, né? O versículo 15 fala que um juramento que eles não destruiriam os gibeonitas. Depois, aqui diz que 3 dias depois eles souberam que os gibeonitas estavam mentindo. Versículo 16, eram vizinhos que viviam perto deles, eles descobriram, mas ainda assim o povo de Israel permaneceu fiel a Deus. Eles tinham um juramento e eles cumpriram o juramento de não destruir os gibeonitas, embora era o mandato de Deus, que eles tinham que conquistar as nações. Eles cumpriram a palavra, eles não desobedeceram a Deus. Outra lição, permaneça fiel a Deus. Mesmo que você teve algum equívoco, não pague um erro com outro erro. Aqui eles fizeram errado, mas eles fizeram errado em jurar, mas eles cumpriram o juramento. Às vezes nós queremos corrigir um erro com outro. Eu fiz uma coisa errada, então vou contar umas mentiras aqui, eu vou enganar aqui para consertar. Não faça isso também não adianta. Aqui o povo de Israel cumpriu o juramento, mesmo que eles não deveriam ter jurado, depois que jurou, eles cumpriram mesmo. Então permaneça fiel. O povo de Israel aqui reconheceu que tinha sido enganado, mas continuou caminhando. Lição para a gente, né? Às vezes a gente é enganado, mas não adianta também você, a vida não vai voltar para trás, o tempo não vai voltar. Josué continuou, tá bom, vou cumprir o juramento e não vou destruir os gibeonitas. Você tem que continuar a sua vida. Às vezes nós cometemos equívocos, cometemos erros, somos enganados, mas prossiga a sua vida. E concluindo, a gente vê que nos versículos finais, que ainda assim
que Josué cometeu um erro. No versículo 24, eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo, como o Senhor, o seu Deus, ordenou que seu servo Moisés desse toda a terra e que eliminasse os habitantes da presença de vocês. Aqui, mas no final aqui, versículo 26, Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. Ou seja, Josué ainda assim ele fez um acordo, não matou, mas ele fez que aquele povo fosse servo deles. Ele não permitiu que aquele povo, não se misturou com aquele povo. Ou seja, a gente analisa aqui que mesmo que eles cometeram um erro, ainda assim os gibeonitas, no final, eles tiveram que se submeter ao povo de Deus. O que a gente aprende com isso? Que Deus ele cumpre a parte dele. Deus é fiel em suas promessas, mesmo quando a gente faz algo errado. Para nós aprendermos isso. O povo de Israel fez algo errado, eles não consultaram a Deus, se precipitaram, mas no final os gibeonitas serviram eles. Ou seja, Deus ele faz a parte dele. Que às vezes nós ficamos pensando: eu fiz uma coisa errada, e agora? O que eu faço? Olha, peça misericórdia a Deus, mas creia que Deus vai ser fiel. Deus não pensou, já que o povo de Israel ele errou, então deixa agora que os gibeonitas destroem eles. Não, os gibeonitas no final se tornaram servos daquele povo. Deus ele faz a parte dele, mesmo que Deus cumpriu a promessa que eles iriam tomar aquela terra deles, mesmo que eles tiveram algum equívoco. E Deus com a gente é assim: mesmo que você teve algum equívoco, que você se precipitou, ainda assim Deus vai fazer a parte dele. Então não fique desesperado: olha, eu tomei a decisão errada, mas creia em Deus que Ele vai ter misericórdia. Ainda assim Deus ele vai fazer a parte dele. Deus ele sabe que nós erramos, assim como o povo de Israel. A lição para nós é não deixarmos de consultar a Deus em todas as situações da vida, mas creia que do passado Deus ele vai te abençoar. Ainda assim Ele vai ter misericórdia de nós, mas daqui para frente busque sabedoria de Deus. Não tome decisões precipitadas, busque orientação. Se você está com dúvida em alguma coisa, ou se você até já tomou uma decisão, mas não se concretizou, ore e receba a palavra. Não ande sem a direção de Deus. Sejamos todos humildes. Por mais que eu tenha experiência, conhecimento, qualquer outra coisa que você possa dizer, ainda assim, busque orientação de Deus. Josué era um homem de Deus, mas naquele momento ele errou, pois ele não consultou a Deus. Então vamos consultar a Deus sempre, em qualquer situação da vida, para nós termos discernimento e sabermos o que é e o que não é da vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando essa primeira parte. Vamos pedir que Deus realmente nos dê direção a cada dia. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por estar com meus irmãos essa manhã, e eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós não sejamos enganados por falsas aparências, por falsos ensinos, por pessoas usadas pelo inimigo, por mentiras, ó Deus, por equívocos, por precipitações do nosso coração, Deus, mas que possamos sempre consultar a Deus em tudo aquilo que eu fizer, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, Deus, decisões que eu tenho que concretizar na nossa vida, Deus, eu peço que o Senhor nos dê direção sempre, Deus, nós jamais possamos esquecer de consultar a Deus para termos discernimento, que em tudo possamos submeter a nossa vida à oração e à palavra de Deus. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui, que ninguém aqui seja enganado por nenhum sentimento, por nenhuma palavra, por nenhuma situação, mas que o Senhor dê direção no coração de cada um, que possamos sempre te buscar de coração, através da oração e através da tua palavra. Abençoa o teu povo. Tenha misericórdia se de repente alguém tomou uma decisão precipitada, mas eu creio que o Senhor está abençoando e o Senhor vai cumprir as suas palavras. Abençoa a tua igreja, o teu povo, nesse domingo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos no céu. Agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Uma salva de palmas. Deus, amém. Deus abençoe. Temos agora EBD, temos classe de adultos, de líderes e de adolescentes. Tenham todos um domingo abençoado. Um abraço.